A maioria dos cristãos teme o diabo pelas razões erradas, teme seus gritos, mas não seus sussurros, foge das suas garras, mas não reconhece suas luvas de veludo. E é por isso que tantos perecem não em campos de guerra, mas em jardins floridos de distração. Existe um dom que a maioria nunca buscou, nunca entendeu e justamente por isso nunca despertou. Um dom que não faz barulho, não impõe mãos, não lota auditórios, mas que faz o inferno estremecer. O dom de ver. Ver o que outros não veem. Ver o que está por trás do véu. Ver o mundo espiritual como ele é, e não como a religião o descreve. Poucos percebem o quanto Satanás teme quem vê, porque quem enxerga o invisível arranca dele a única vantagem que possui, o anonimato. Quem vê o espiritual percebe o padrão, conecta eventos, lê entre as tragédias, sabe quando uma briga não é só conjugal, sabe quando uma tristeza não é só emocional, sabe quando uma porta fechada não foi Deus, mas uma mão suja travando o destino. E o mais perigoso de tudo, quem tem esse dom expõe as estratégias do inimigo antes que ele haja. Como uma sentinela que detecta o inimigo antes do ataque, esses homens e mulheres espiritualmente despertos são os maiores riscos para os domínios das trevas. O grande truque do diabo foi convencer a igreja moderna de que esse dom é desnecessário. Ou pior, que ele terminou com os apóstolos. Transformou o dom de visões em algo exótico, perigoso, ou mesmo místico demais para o cristão comum. Mas o que ele mais teme é que você descubra a verdade. Esse dom não só existe, como está adormecido dentro de muitos que oram, jejuam e até pregam, mas nunca viram. Não viram o que acontece nos bastidores espirituais. Não viram quem realmente estava naquela sala. Não viram o que se movimentava enquanto dormiam. E não viram porque, de alguma forma, foram ensinados a não querer ver. O dom de visões não é uma decoração espiritual, é um radar de sobrevivência. Um dom profético que desarma laços, interpreta presságios, discerne presenças e sopra verdades em ouvidos que jamais aceitariam conselhos humanos. Mas o dom não nasce em holofotes. Ele desperta no escuro. É na madrugada, quando todos dormem, que os olhos começam a se abrir. É quando você começa a buscar o Espírito Santo como quem busca oxigênio, que as escamas começam a cair. E aí, quando você menos espera, vê. Vê coisas que não podem ser contadas. Vê segredos que não foram ensinados por homens. Vê Deus e vê o diabo, onde antes só havia rotina. E talvez seja por isso que este vídeo apareceu para você. Porque há muito tempo, algo dentro de você já suspeitava que existe mais, que as coisas não são o que parecem, que a guerra espiritual não é uma metáfora, é um campo ativo onde os cegos tropeçam e os despertos são caçados. E o dom de visões é exatamente o que Satanás mais teme que você receba. Porque no momento em que seus olhos se abrirem, nada mais será como antes. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele, você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Se algo despertou dentro de você aqui hoje, então caminhe conosco. Se inscreva no canal e continue essa jornada, porque há muito mais para ver. E agora, você está pronto. Há um tipo de cristão que o inferno não consegue manipular, não porque ele é mais forte, mais culto ou mais envolvido com o ministério, mas porque ele vê. Não vê com os olhos da carne, nem com os olhos da teologia.
vê com os olhos do espírito, e isso o torna uma ameaça viva às estratégias invisíveis de Satanás. Quem vê o mundo espiritual não é surpreendido por ataques, porque já percebeu as sombras se formando antes que elas assumam forma. Esse dom, desperto em um coração rendido, transforma a alma em torre de vigia. E é exatamente por isso que o inimigo prefere uma igreja cega, ocupada com eventos, ensaios e decorações, enquanto é invadida sorrateiramente por forças que ninguém mais discerniu. O mais assustador não é a ausência do dom de visões, é que muitos o possuíam e enterraram. Outros o começaram a sentir, mas logo desistiram quando as visões começaram a revelar o que não queriam ver. Porque enxergar o espiritual não é um privilégio confortável, é um fardo sagrado, exige maturidade para suportar a dor do que é revelado e coragem para obedecer ao que é mostrado. Há pessoas que oraram pedindo discernimento e quando Deus começou a mostrar, acharam que era loucura ou peso emocional e calaram o dom. Rejeitaram a lente que poderia salvar seus filhos, seus casamentos, suas próprias almas. Quantas vezes você já sentiu algo estranho em alguém e ignorou? Quantas vezes percebeu um ambiente pesado e continuou lá, como se fosse só impressão? E se eu te dissesse que o Espírito estava tentando te mostrar, mas você não estava preparado para ver? O dom de visões não é uma profecia decorada, é uma lente que atravessa a realidade. Ele te mostra quando uma aliança foi contaminada, quando um servo virou disfarce, quando uma igreja virou palco e quando um sorriso traz consigo uma serpente enroscada na língua. Ver é perigoso, mas ignorar é fatal. Há mães que poderiam ter evitado tragédias, pastores que poderiam ter salvado ministérios, jovens que poderiam ter escapado de casamentos destruidores. Mas todos estavam distraídos demais com as luzes do mundo visível, enquanto o mundo invisível gritava por atenção. E então vem a pergunta que corta como lâmina. Quantas tragédias aconteceram na sua vida porque você não viu a tempo? Não estou falando de premonição, estou falando de sensibilidade espiritual, de olhos treinados pela presença, de jejum não apenas por hábito, mas como afinador da visão interior. Você já reparou que sempre que tenta orar de madrugada, algo te atrapalha? Que quando decide jejuar com profundidade, o caos se levanta? Que sempre que começa a orar com mais fervor, surgem distrações, pressas, medos ou sono? Isso não é coincidência, isso é guerra, porque o inimigo sabe que o dom de visões desperta quando a alma se entrega no escuro. Ele sabe que não há muralha para quem enxerga do alto. Por isso ele coloca véus sobre os seus olhos, véus de religiosidade, de correria, de doutrina sem poder. E enquanto você se distrai, ele cava túneis na sua casa, planta sementes no seu futuro, acorrenta pessoas ao seu redor. Tudo sob a sua vigília. Cega. E aqui vem outra pergunta. E dessa talvez você tente fugir. E se o que você chama de minha paz for apenas anestesia espiritual? E se sua rotina religiosa for só uma coreografia bem ensaiada, mas vazia de presença? Você não sente falta de algo que não sabe nomear? Uma sede que nenhuma música, nenhuma pregação, nenhum culto coletivo sacia? Talvez essa fome seja a saudade do que você nunca ativou. O dom de visões, que está aí dentro, preso, sufocado, esperando uma madrugada de rendição para despertar. Você não sente que há mais, que Deus quer te mostrar mais? Então por que você ainda vive como se o visível fosse suficiente? Algumas pessoas vivem anos ao lado de possessos sem saber. Outras casam com Jezabéis modernas vestidas de santidade. Muitos entregam seus filhos a influências diabólicas, travestidas de entretenimento. E quando tudo desmorona, dizem, eu não vi. Mas Deus não falhou em avisar. Nós é que falhamos em buscar visão. E se eu te dissesse que sua cegueira não é natural,
mas programada, que desde a infância o sistema tenta roubar sua sensibilidade, moldar sua percepção, ridicularizar o espiritual, e que agora, neste exato momento, essa mesma força tenta te distrair para que você não termine esse vídeo? Sinta isso, perceba. Há algo tentando evitar que você veja o que está por trás da sua própria vida. Mas a boa notícia, e ela vem como sopro em meio à fumaça, é que o dom ainda pode ser despertado. Não com fórmulas nem com gurus espirituais, mas com entrega, com oração sincera no silêncio, com jejuns feitos não por vaidade, mas por necessidade de ver o invisível. Quando você começa a buscar não o que Deus pode te dar, mas quem Ele é, o dom de visões começa a se revelar. Começa sutilmente um discernimento, um sonho que parece real demais, uma impressão que não passa, uma visão no espírito enquanto você ora, e de repente, você vê. E quando você vê, nunca mais consegue desver. O mundo muda, você muda, e as trevas ao seu redor começam a se inquietar. Se essa palavra está queimando aí dentro, me diga, você já viveu algo assim? Já viu o que ninguém viu? Já percebeu algo que ninguém entendeu? Me conta nos comentários. Se esse vídeo está tocando em algo que você não sabia nomear, escreva "Eu sei" e compartilhe sua experiência. Porque isso não é só um vídeo, é um chamado, um sinal, um despertar. E talvez, só talvez, essa seja a última vez que Deus tente abrir seus olhos antes de algo acontecer. E aí, você vai continuar cego por escolha? Ou vai pedir que Ele te permita ver? Talvez você não tenha percebido, mas algo começou a se mover aí dentro enquanto ouvia essas palavras. Não foi emoção, nem curiosidade. Foi memória espiritual. Uma lembrança do que você já foi em Deus, antes das distrações, antes da correria, antes do mundo te convencer de que só o que se vê é real. Porque a verdade é que todos nós já fomos despertos um dia, todos já sentimos aquela presença cortando o ar no quarto. Já tivemos sonhos que pareciam visões, intuições que pareciam avisos, calafrios que vinham do alto. Mas com o tempo, calamos a voz, cegamos os olhos, amortecemos o dom, e talvez Deus tenha permitido que tudo na sua vida chegasse ao ponto em que está, só para te trazer de volta até aqui. Porque há coisas que só se revelam no fim da linha. Quando os olhos já não confiam no que veem, quando o coração já não se sacia com palavras, quando a alma começa a gritar por algo que nunca foi explicado por teólogos, nem resolvido por liturgias. É nesse ponto que o dom começa a tremer dentro de você, como uma criança batendo do lado de dentro da porta, pedindo para nascer. Você não precisa ver anjos para saber que algo invisível está tentando te alcançar. E não precisa ouvir vozes para sentir que esta palavra veio como resposta. Porque quando Deus quer despertar um dom, Ele não usa fórmulas, Ele usa choques de verdade, pequenas rachaduras no cotidiano, frases que parecem simples, mas que carregam um eco eterno. Pessoas que cruzam seu caminho com olhos que parecem já saber quem você é. É isso, você está sendo chamado, não para ver mais, mas para ver além. Lembra de quando você orava com fome? De quando lia a Bíblia esperando que uma frase saltasse como espada? De quando fechava os olhos e tinha a sensação de que algo ou alguém estava ali? Nada disso foi invenção. Tudo isso era início, era o dom soprando de leve, como brisa que antecede a tempestade da revelação. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Tempo de voltar, tempo de ver, tempo de ser o que você deveria ter se tornado há anos. Deus não te quer cego em meio à guerra. Ele te quer como atalaia, como sentinela, como alguém que, ao abrir os olhos, muda o destino de uma geração. Porque quem vê o espiritual protege os que ainda não veem. Quem vê, ora com precisão, jejua com direção, age com discernimento, e o mundo inteiro muda.
só porque uma alma despertou o dom. O que antes parecia só um chamado vago, agora ganha nome, forma, urgência. Você foi feito para enxergar além. E o que você fará com isso? Vai continuar vivendo como se o visível fosse tudo o que existe? Vai voltar à rotina de cultos sem quebrantamento, orações sem resposta e olhos que só se abrem para o celular? Ou vai se ajoelhar hoje e pedir que Deus arranque as escamas? Porque há dons que só se despertam com lágrimas. E há visões que só se revelam depois do jejum, depois da rendição, depois do sim que sangra. Se algo nessa mensagem tocou fundo, se parece que alguém soprou sua alma enquanto ouvia, me diga, isso falou com você? Compartilhe nos comentários, conte seu testemunho, sua experiência, ou apenas escreva, eu vejo. Às vezes, tudo o que o céu precisa para agir é uma confissão sussurrada com sinceridade. E se você conhece alguém que está dormindo espiritualmente, envie este vídeo, como quem estende a mão no escuro, como quem grita o nome de alguém prestes a cair de um penhasco. Porque esse vídeo não é conteúdo, é convocação. Não é sobre visualizações, é sobre visões. E todo chamado verdadeiro vem acompanhado de uma responsabilidade. Você pode ignorar essa mensagem, como fez tantas outras vezes, mas saiba, quem vê nunca mais pode fingir que não viu. Essa é a cruz dos despertos, e também sua maior glória. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.